Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Glória a Deus, eu vou começar colocando uma cadeira aqui. Vai melhorar. Vai ter que melhorar. Daqui a pouco eles vão ficar ligados. Vou começar colocando uma cadeira aqui. E essa cadeira aqui é para uma pessoa muito especial sentar. Eita. E aí, essa pessoa muito especial que vai sentar aqui é um voluntário. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer vir aqui participar. Você? Vem? Ele foi rápido, Vai então tomar não deu tortada, oportunidade hein? para vocês. Vai tomar tortada agora. Pode sentar, Arthur. O Arthur vai sentar aqui e nós vamos fazer uma dinâmica com você, beleza, Arthur? O Arthur é um cara muito A gente inteligente. vai fazer uma brincadeira. A gente vai brincar de quem sou eu. E aí eu vou colocar um papel, vou segurar um papelzinho aqui. Vocês vão estar vendo, mas o Arthur não. E vocês terão que dar dicas para o Arthur para ele tentar acertar quem ele é. A gente vai passar Beleza? com o microfone. Se você quiser dar uma dica para o Arthur, você levanta a sua mão para ajudar ele. Isso. Pra ninguém, Irmão, todo mundo por ficar favor, gritando, ajuda né? o Arthur. Hã? É, não ficar gritando, não dá dica óbvia também, né, gente? Calma aí, né? Sim, dica Um peixe, você fica numa aquarinada. Não fala tudo. Calma aí, fala uma coisa só. Fala só uma coisa. Fala uma coisa e deixa que a outra pessoa ajude aí. Aí o Arthur é um cara inteligente, né, Arthur? Então você vai ter que descobrir. Não pode olhar pra cima, tá? Não pode você tem que olhar olhar pra pra cima, agora eles. você tem que olhar pra Eles vão frente. falar. Então a gente Vocês vai começar. conseguem enxergar? Todo mundo entendeu o que o Arthur é? Obrigada. Todo mundo sabe brincar disso aí, né? Alguém não sabe? Alguém não sabe? Sabe brincar disso, né? Fala no ouvido Fala dela no aí o ouvidinho que ele é. Vamos lá. Ó, tu não ouviu não, né? Vamos lá, Vai, quem gente. quer dar dica? Quem Arthur, quer fazer pergunta? Quer fazer pergunta? Ele vai falar o que eu sou. Não quer fazer pergunta? Vamos, gente. Quem quer dar dica primeiro aí? Pergunta se você é um animal ou um objeto. Olha lá o vai. Cosme ali, ó. Vamos lá, no Cosme lá. Fala aí, Cosme. Eu sou um animal. Olha lá. Olha lá, o Cosme vai dar uma dica aqui, hein? Ó, presta atenção. Ele é o helicóptero natural. Eita. Arthur, você é um helicóptero natural. Mas quem? Vai. Vai, a Bruna vai falar aqui, ó. Você é um pássaro. Você é um pássaro. Você pode ser colorido. Vamos lá, hein? Quer chutar alguma coisa? Olha lá. As nossas mães colocam um bebedouro para beber água. O pássaro, bebe água, bebedouro, colorido. Olha lá, água doce, ó. Tem que ser água doce. Olha lá, Cida, lá. Olha lá, mano. Eita, Tem no tá quintal ficando da fácil. vovó. E agora? Tá ficando fácil. Parabéns. No final do culto, todo mundo dá um abraço, porque ele é muito inteligente. Muito Pode inteligente, sentar lá. vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Arthur foi o único a Desenrolado. participar. Mas, Arthur, vem cá rapidinho. Vem cá, rapidinho. Vou te fazer uma pergunta e você tem que ser sincero, de verdade, tá bom? Você é um beija-flor? Não. Quem você é? Humano. Você é o Arthur, né? Senta lá. Glória a Deus. Com essa pequena dinâmica, nós vamos entrar falando um pouco sobre identidade. E sabe que, às vezes, no nosso dia, na nossa vida, nós estamos recebendo informação do lado de fora sobre nós. E muitas coisas, muitas pessoas, muitas situações tentam nos rotular para tentar fazer com que a gente seja aquilo que a pessoa quer que a gente seja. Mas sabe como o Arthur disse aqui, ele não é um beija-flor. A gente estava ali brincando com ele como se ele fosse um beija-flor.
mas ele é um ser humano, ele é o Arthur, filho de Deus. E sabe que Deus, ele nos chama de seus filhos. Lá em João, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos nós que recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o poder para sermos filhos de Deus. E sabe, irmãos, que lá fora, seja na escola, seja no trabalho, seja na universidade, lá fora as pessoas, se você falar para alguém que você é filho de Deus, que você é um cristão, talvez as pessoas tirem sarro da sua cara. Talvez as pessoas fiquem tipo, não fala isso para ela não, porque ela é santinha, certinha. Talvez as pessoas nem queiram compartilhar as coisas com você, porque você não é como eles. E, às vezes, muitas pessoas vão tentar te influenciar para que você se torne aquilo que elas querem que você seja. Mas Deus, ele fala algo sobre você. Você é meu filho. E como filho de Deus, eu e você temos um comportamento que nós devemos zelar por esse comportamento. Não é normal nós vermos filhos de Deus andando por aí, falando palavrão como todo mundo fala. Não é normal nós vermos os filhos de Deus andando por aí, andando com as roupas que todo mundo anda. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes nós pegamos um pouco mais no pé das meninas, mas existem muitos meninos hoje que estão andando como as meninas andam, e isso não é normal. Existe um padrão para o homem, existe um padrão para a mulher. Assim como nós mulheres não podemos sair por aí mostrando nosso corpo para todo mundo, porque você entendeu que como filha de Deus, o seu corpo é para o seu marido. E quando você casar, ele será digno de ver o seu corpo. Para o seu marido, naquele momento ali especial, nós não vamos entrar nisso agora, mas você precisa se conservar, se guardar como mulher, como filha de Deus. Imagina se você visse Jesus Cristo andando na terra hoje, com as unhas pintadas de rosa, com o cabelo de chapinha, com os cílios postiços. Eu não acho normal ver um homem vestido dessa forma. Nós não devemos considerar isso, tá todo mundo fazendo. Porque todo mundo pinta a unha, agora todos os homens vão pintar, não é verdade? Ela Henrique também não. Sabe, eu tenho certeza, irmãos, que se você visse Jesus andando dessa forma, você não ia querer seguir Jesus. Porque ele seria apenas mais um. E o que eu estou tentando dizer para você é que, às vezes, as pessoas estão tentando colocar em você aquilo que elas querem que você seja. Mas qual é a sua verdadeira identidade? O que você carrega como princípio? O que você tem dentro de você que você fala, não, isso aqui eu não abro mão. Não importa o que me falem. Não importa o que me peçam. Ainda que peçam para você mentir, ainda que peçam para você enganar, porque às vezes a proposta vai vir assim, vamos ali comigo, eu vou esconder tal coisa, mas você não fala para ninguém, e a pessoa vai esquecer daquilo, e isso vai ser meu a partir de agora. Mas você não pode falar para ninguém, você só vai me ajudar, beleza? Não. Seja como a Ana Luísa, por favor. Nós não podemos ser coniventes com o errado. As propostas, irmãos, não vão vir, como eu posso dizer, o diabo, ele não vem como diabo para te tentar. Ele vem fantasiado de boas ideias e boas sugestões. E, às vezes, é uma sugestão, o que tem, né? O que tem? Não vai prejudicar ninguém, eu só vou esconder. Eu nem estou mentindo para aquela pessoa, exatamente. Eu só estou sendo conivente aqui, está tudo certo. Mas não está certo. À medida que nós andamos ou damos um passo para esse lugar, mais um passo nós damos para esse lugar, e a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Quanto mais nós afundamos em algo, mais profundo nós ficamos.
Então, no que se diz respeito à nossa identidade, nós não podemos ficar tão profundos a ponto de esquecer quem Deus nos chamou para ser. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei profeta às nações. O Senhor está falando para Jeremias: Jeremias, antes mesmo de você nascer, eu te dei um nome. Antes mesmo de você nascer, eu te conheci. Então, nós precisamos conhecer o Deus que nos conhece, para viver a identidade que Ele tem para nós. Eu sei que quando alguém pede a sua identidade, você mostra o seu documento, o seu RG, não sei, você costuma mostrar o seu documento para revelar a sua identidade. Mas sabe que como cristãos existe um documento que revela a nossa identidade? E esse documento é a palavra de Deus. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, revela a nossa identidade. Nós podemos saber quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos fazer com Deus. Amém? E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, vou pedir, o Matt está lá atrás, eu vou pedir para ele pôr. 1 Coríntios 12, 26. Glória a Deus. É isso? Uai, Matt, coloca o 27. Isso, obrigada. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, beleza? 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E eu quero que você fique com a palavra individualmente, beleza? Nós somos o corpo de Cristo e individualmente nós somos membros desse corpo. E falando sobre identidade, para pensar aí. A sua mão tem a mesma função que a sua boca? Não. Os seus olhos têm a mesma função que os seus ouvidos? Não. Cada membro do nosso corpo físico, individualmente, tem uma função. E a Bíblia está falando aqui que nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo individuais, nós, cada um, temos uma função. Cada um de nós é diferente do outro. E graças a Deus por isso. Porque imagina se todo mundo fosse igual a mim, todo mundo fosse igual ao Luiz, ou se todo mundo fosse igual a você. Como seria o corpo de Cristo se todo mundo fosse igual a você? Sabe, glória a Deus, porque nós somos diferentes e como membros, como o nosso corpo físico se completa, os membros no corpo de Cristo também se completam. Mas o que eu quero dizer para você é que você é importante. A sua identidade em Cristo é importante. A sua personalidade é importante. A forma como você se comporta é importante. Deus se importa com você como membro desse corpo. E Deus quer realmente que você seja quem você nasceu para ser. Deus nunca quis apagar a nossa luz. Deus nunca quis nos fazer ser outra pessoa. Sabe que eu pude ser quem eu realmente sou depois que eu conheci ao Senhor. Porque eu lembro quando eu estava lá fora e eu vivia as coisas do mundo, eu fazia o que todo mundo estava fazendo. Eu falava o que todo mundo estava falando. Eu ia para os lugares que todo mundo estava indo. Chegava às vezes final de semana e eu não queria fazer nada, só queria ficar dentro da minha casa. Mas apareciam certos amigos, entre aspas, que naquela época eu considerava como amigo, que me levavam para lugares que às vezes eu nem queria ir. Eu passei situações na minha vida que eu não gostaria de ter passado, mas eu passei, porque eu decidi andar com pessoas que eu não deveria ter andado. Então, quando nós deixamos
o mundo nos formar, ou a raiz do mundo entrar dentro do nosso coração, o que nós vamos colocar para fora como identidade, não é a identidade que Cristo nos deu. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza, lá em Salmo 139. Quer falar alguma coisa? Lá em Salmo 139, só deixa aí aberto. Nós vamos ler daqui a pouco. Eu estou falando que nós precisamos ter uma identidade cristã bem firme, bem fundamentada, porque se alguém tentar te seduzir para algum outro caminho, você vai dizer, não, eu sou um filho de Deus. Você vai falar, eu não posso, eu sou um filho de Deus. E sabe que essa revelação só chega quando nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando nós entendemos que Cristo, ele não foi o único filho. Ele foi o primeiro de muitos filhos que Deus teria. E hoje eu e você somos muitos dos filhos que Deus tem na terra. Amém? Glória a Deus. Salmo 139, você abriu aí? Eu fiquei falando e não abri. Salmo 139, a partir do versículo 1 mesmo. Versículo 1, eu vou ler na versão NVT e diz assim: Ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Sabe, o salmista está dizendo, Senhor, só o Senhor me conhece. Só Tu sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu pensar em dizer. Só o Senhor me vê quando eu estou parado ou quando eu estou andando. Só o Senhor me vê quando eu estou fazendo algo ou quando eu não estou fazendo algo. O Senhor nos vê em todo o tempo. Quando a gente pensa que ninguém está vendo, Deus está vendo. Quando a gente pensa que ninguém está sabendo, Deus está sabendo. Quando a gente pensa que ninguém nunca vai saber, Deus já sabe. E sabe que esse Deus que nos conhece tão bem, tão profundamente bem, Ele está pronto para revelar para mim e para você quem realmente nós somos. O que realmente nós temos. O que realmente nós podemos. Será que fazer o que todo mundo está fazendo é a única coisa que nós fomos chamados para fazer? Será que ir para um lugar que todo mundo está indo é o único lugar que nós fomos chamados para ir? Será que ouvir o que todo mundo está ouvindo lá fora é a única coisa que nós fomos chamados para ouvir? Sabe, existem palavras no coração de Deus ao meu respeito e ao seu respeito. Existem segredos que Deus quer revelar a cada um de nós sobre o nosso futuro. Deus não precisa esconder de mim e de você os planos que Ele tem preparado para nós. Foi Ele mesmo que disse que Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E Ele já disse, olha, o que eu tenho sobre você são pensamentos de paz e não de mal. Eu não te planejei para dar errado. Eu não te fiz para ser um fracasso. Quem foi que disse que você faria tudo errado, que você nunca daria certo? Ainda que eu e você tenhamos escutado esse tipo de coisa, Deus está falando, olha, você não nasceu para dar errado. Eu sou Deus Criador, perfeito de todas as coisas. Deus é o Deus Criador, perfeito de todas as coisas. Pensa comigo agora. Deus criou todas as coisas que existem, as coisas que vemos e as que não vemos. Beleza? Todo mundo acredita nisso. Sim? Amém. Todo mundo acredita que Deus criou todas as coisas. E se você caminhar pela orla da praia, você anda pela praia falando, olha que coisa horrível.
Esse mar aqui, tudo desorganizado. Essa areia aqui, olha que coisa horrível essa areia. Essa areia está toda desorganizada, tudo feio. Sabe, a gente não anda olhando, falando essas coisas. A gente não olha para o céu e fala, olha esse céu, essas nuvens. Quem foi que colocou essas nuvens lá? Que coisa mais estranha. A gente não anda falando essas coisas, porque a gente olha para a criação e a gente contempla o que Deus fez, e a gente vê quão perfeito é tudo aquilo que Deus colocou no planeta Terra. Se a gente passa num jardim, e esse jardim está bem cuidado, cheio de flores, a gente andando por esse jardim, a gente fica encantado, porque a gente fica, uau! Olha essa flor, a cor dela é tão maravilhosa, e essa flor aqui é uma cor tão diferente, e as flores não têm as mesmas cores, e isso nos encanta. Tudo que Deus fez é perfeito. Agora você, como filho de Deus, como criação dele, como você se vê? Você se vê tão perfeito como uma flor? Você se vê tão bom quanto o céu? Porque, irmãos, galera, Deus, Ele criou e fez todas as coisas perfeitas. Mas a obra-prima que Deus fez de toda a criação é a humanidade. Mais encantador do que um beija-flor. A minha vida e a sua vida é mais encantador que tudo isso. Mas se nós formos iguais a todos aqueles que são iguais, como nós vamos encantar as pessoas ou perfumar as pessoas com um bom perfume de Cristo? Como as pessoas vão ver a identidade de Cristo em nós? Se não decidirmos ser diferentes daqueles que estão lá fora. Eu quero realmente te incentivar ou te inspirar a manter o seu coração convicto de quem Deus te chamou para ser. Porque ainda que as pessoas te rotulem de coisas, eu lembro que quando eu estava na escola, as pessoas me chamavam de muitas coisas. E muitas vezes eu voltava para casa triste pensando naquilo. Por que essa pessoa me chamou disso? Por que fulano falou assim comigo? Por que me deu esse apelido? Eu não gostava de ser rotulada daquelas coisas. Mas um dia eu entendi, eu não sou aquilo que eles estão dizendo. Mesmo que digam, mesmo que falem, eu sou filha de Deus. Eu sou perfeita. Eu nasci para dar certo, eu não vou dar errado. Eu nasci para andar com a minha cabeça erguida assim, porque Deus me chamou como a sua filha. Então não são os rótulos que vão me definir. Hoje, se as pessoas tiram onda com algum tipo de coisa ao meu respeito, eu dou risada junto com ela. Eu tiro sarro junto com ela e eu volto para minha casa tranquila, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso mais ficar brigando, falando, olha, não fala mais assim comigo. E não sei o quê, não sei o quê. Eu não preciso mais fazer isso. Eu sei quem eu sou. E ainda que as pessoas tenham a opinião delas, eu vou me manter firme na personalidade que Deus me deu. Convicta de que eu não vou tropeçar ou deixar me levar por aquilo que as pessoas estão falando. Eu não preciso brigar. Existe um juiz que luta por mim. Amém? Existe alguém que luta as minhas batalhas, então deixa que Deus tome a frente daquilo que você está achando difícil demais nesse tempo. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas estão falando. Não deixe o seu coração ficar entristecido com aquilo que as pessoas estão falando sobre você. Você não é obrigado a agradar a todo mundo. Você não é obrigado a agradar a todo mundo. Amém? Você pode dizer para o seu irmão que ele não é obrigado a agradar a todo mundo? E sabe como nós precisamos entender isso? Porque se nós falamos de identidade, irmãos, com a nossa identidade, quem nós somos, muitas vezes não vai agradar todo mundo. E se a gente tentar agradar todo mundo, a gente fica sem personalidade, sem identidade.
Se a gente tenta ser o que a pessoa quer que a gente seja em cada momento, a gente nunca vai ser ninguém. Porque pensa só, quando eu estou com a Ana, eu sou uma pessoa. Aí eu venho aqui para trás, aí eu estou com a Júlia, eu sou outra pessoa. Aí eu venho aqui para o meio, eu estou com a Sofia, eu sou outra pessoa. E em cada lugar que eu passo, eu sou uma pessoa completamente diferente. Quando eu estou em casa com os meus pais, eu sou uma pessoa top. Mas quando eu estou com os meus amigos, só Deus sabe o que eu falo. Quando eu estou lá com os irmãos da igreja, eu levanto as minhas mãos e canto louvores. Mas quando eu estou na rua, andando por aí, só Deus sabe o que eu estou vendo no meu celular. Nós devemos manter a nossa identidade firme, independente do lugar onde nós estamos. Se eu estou com a Bruna, eu sou a mesma pessoa quando eu estou com a Ana. Se eu estou com a Ana, eu sou a mesma pessoa quando eu estou com a Carla. E se eu estou aqui dentro da igreja, eu sou a mesma pessoa quando eu estou lá fora. Vocês não vão me ver, irmãos, falando uma coisa aqui dentro e falando coisas horríveis lá fora. E o contrário disso também é certo. Aquilo que eu sou aqui dentro, eu vou ser lá fora. E eu quero mesmo que você entenda isso, porque você não é obrigado a agradar todo mundo. Você não precisa fazer o que estão falando para você fazer. Você não precisa falar o que estão falando para você falar. Você não precisa repetir algo ruim sobre alguém só porque todo mundo falou para você repetir aquilo. Você não precisa, você não é obrigado a agradar. Porque às vezes nós estamos agradando tanto aqueles que nós queremos ter por perto, que nós estamos afastando pessoas que precisam receber a salvação de Jesus Cristo. Pensa comigo agora. Eu estou aqui com o Luiz. Aí o Luiz tem uma brilhante ideia. Vamos atormentar a Ana Luísa, porque é a irmã dele, ele gosta de atormentar ela. E ele fala, você vai falar para ela que ela é tal coisa, que ela é feia, por exemplo. Aí ele chega lá na Ana Luísa e fala que ela é feia. Aí eu chego lá na Ana Luísa e falo que ela é feia. Aí ele vai contaminando mais pessoas para falar que ela é feia. E as pessoas vão falando que ela é feia. Aí pensa eu como cristã chegando, proferindo um xingamento para ela. Com que imagem a Ana Luísa vai me ver? Ela vai falar, ela é mais uma. Ela é como todo mundo. Sabe, eu posso muito bem chegar e falar, irmão, muito legal você é top, viu? Mas eu não vou fazer o que você está me pedindo. Porque ela precisa ser amada assim como nós precisamos ser amados também. Nós não somos obrigados a agradar todo mundo. E o último ponto que eu quero falar é que nós precisamos saber escolher os nossos verdadeiros amigos. Amém? Precisamos ter a nossa identidade cristã bem fundamentada, não somos obrigados a agradar a todos e precisamos saber escolher os nossos verdadeiros amigos. Porque às vezes as pessoas estão com você porque você está sendo o que elas querem que você seja. E às vezes esses amigos que nós temos nem querem que a gente se dê bem tanto assim. Sabe, pensa comigo, no seu ciclo de amizade hoje. Quantos de verdade querem que você seja melhor que eles? Quantos de verdade olham para você e falam assim, olha, eu espero que você cresça muito e dê certo em tudo que você faz? Quantos de verdade estão dispostos a abrir mão da sua vontade para que você cresça e seja quem Deus te chamou para ser? Ou será que os amigos que nós estamos escolhendo, eles estão conosco só porque a gente está fazendo tudo que está agradando a eles? Sabe que verdadeiros amigos, eles são aqueles que falam a verdade quando nós precisamos ouvir a verdade. São aqueles que também estão dispostos a ouvir a verdade quando nós precisamos falar a verdade. Para verdadeiros amigos, nós não precisamos mentir. Não precisamos esconder nada. Tá tudo bem, Mateus? Não precisamos esconder nada. Para verdadeiros amigos, nós podemos ser quem nós somos de fato. E se você chegar para uma pessoa que é sua amiga, seu amigo de verdade e dizer para ele que você é um filho de Deus, esse seu amigo vai ficar tão alegre por você, porque você está
tomando ou tomou a melhor decisão da sua vida. Amigos de verdade celebram a sua vida em Cristo Jesus. Amigos de verdade celebram a sua identidade em Cristo Jesus. Às vezes, os amigos que nós temos nem sabem quem é Jesus. Eu quero te levar a pensar, considere as pessoas que você tem colocado do seu lado. Porque o Luiz vai entrar no outro ponto. E as pessoas que estão próximas de você vão influenciar a sua vida. Vão influenciar a sua identidade. Seja quem Deus te chamou para ser. Amém? Oi. Glória a Deus. Falou demais, amor. Nossa. Vocês entenderam alguma coisa, irmãos? Glória a Deus. Seja tenha a identidade de Deus impregnada dentro de você, irmãos. Porque isso vai ser expelido, né? Vai ser mostrado lá no mundo. As pessoas têm que ver Deus em você. Não tem que ver o mundo. Ou eles enxergarem você como só mais uma pessoa, como a Sumayara disse. Amém? A gente vai fazer mais uma gincana aqui. A gente está bem gincanudos. Glória a Deus. Eu acho melhor distribuir para algumas pessoas. Acho que vai ficar muita gente, né? Vai dar um para cá, então. Tá. Glória a Deus. A Sumayara estava falando do corpo aqui, né? Do corpo de Deus. Cada um tem a sua função. Que Deus ele identifica cada um como sua função. E nós somos todos diferentes. Mas no Japão a gente tem um problema, né? Porque todo mundo é igual. Brincadeira. Imagina Deus na hora do arrebatamento, irmãos. O cara é crente, tem um irmão, Deus leva o irmão dele e ele fica. Só porque é igual. Brincadeira, gente. E aí, deu ainda? Pode ter irmão gêmeo. Se tiver irmão gêmeo aí, toma cuidado, irmão. Tem que estar os dois crentes. Deu certinho, certinho? Vamos lá, preciso que vocês fiquem de pé. Se você conhece essa gincana, fica quieto. Se você não conhece, fica quieto também. Tá? Vamos lá, até o pessoal lá atrás ali, ó, tá com um copinho, ó, que legal. Então, gente, vocês vão colocar o copo pra frente assim, ó. Coloca o copinho assim, ó. Segura o copo assim, ó. Vamos segurando o copo assim. Só que agora eu quero que vocês prestem atenção em mim e no que eu vou fazer. Então, você tem que prestar muita atenção. Vocês estão prestando atenção? Deixa eu ver. Tá todo mundo me olhando. Ah, errei. Então, espera aí. Continua prestando atenção em mim. Aí, se quiser dar uma descansada no braço aí. Aí, Henrique já tá com um copo já. Então, vamos lá. Todo mundo com o bracinho para frente. Agora só preste atenção em mim. Eu preciso que vocês prestem atenção em mim, ok? É muito importante pra gente poder fazer a gincana. A atenção em mim. Ok? Ó. Rapaz, foi mais rápido do que eu pensava. Certo. Quem aí amassou o copo aí? Levanta a mão. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Vai ser a Bruna. Bruna, por que você amassou o copo? Hã? Porque você amassou. Tá. Quem amassou mais aí? Quem que amassou? Henrique, você amassou o copo? Certo. Vamos lá. Qual é o seu nome, meu irmão? Jonathan. Jonathan, por que você amassou o copo? Porque você amassou. Certo. Eu falei para vocês prestarem atenção em mim. Eu não falei para ninguém amassar o copo. Eu falei, gente, presta atenção aqui em mim. Eu amassei o copo, todo mundo amassou. Certo? Para eu te sentar. Sabe, baseado nisso, fica ligado aqui em mim. Guarda o seu copinho aí do lado aí, deixa do lado aí. Sabe, irmãos, você é uma influência para as pessoas que estão em volta de você. Sabe? Com apenas um gesto. Eu não falei nada, eu não quis dizer nada, nem falei nada, a gente precisa nem apertar, você precisa segurar com o braço para frente.
Mas vocês amassaram. Por quê? Porque as pessoas, elas estão prestando atenção nas suas atitudes e não no que você fala. Às vezes você pode estar, mas eu faço isso, eu sou aquilo, e não sei o que, e não sei o que lá, eu sou muito bom nisso, sou muito bom naquilo, eu sou crente. Mas será que as pessoas estão vendo isso em você? Será que não está sendo só você falar? Será que você só fala, é um grande falador, um grande contador de histórias? Sabe, irmãos, entrando um pouco na palavra agora, nós temos que ser boa influência no mundo, nós temos que influenciar as pessoas de boas formas, de maneira sobrenatural, sabe? Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, e a nossa influência, irmão, não pode ter sido corrompida pelas coisas do mundo, né? Sumayara, ela estava falando aqui sobre nós temos uma personalidade, nós somos uma única pessoa, irmãos, e você carrega Deus e o Espírito Santo dentro de você, sabe? Isso é uma coisa muito séria, você tem que dar valor para isso, porque a sua influência e o que você mostra lá fora vai refletir, irmãos, tudo aquilo que você tem do Evangelho dentro de você, seja isso pouco, seja isso muito, seja isso não transmitido. As pessoas talvez... Quantas pessoas, irmãos, do seu convívio sabem que você é crente? São todas? Será que as suas atitudes demonstram que você é um homem ou uma mulher de Deus? É de se pensar, né? Glória a Deus. Eu vou falar para o Mateus colocar aí Salmos 1. Quem está na leitura do mês aí, ó, já deixa um spoiler, leitura do mês, Salmos. É um livro da Bíblia bem pequeno, que você lê em alguns dias. Glória a Deus. Pode colocar na RA primeiro. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pode passar. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pode passar. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pode passar. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Pode passar. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Passa. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Zerou aí. Pode voltar lá no versículo 1, pode deixar no versículo 1 aí na tela. Sabe, irmãos, é muito interessante, o homem não anda segundo o conselho dos ímpios. Com quem você está buscando conselhos? Com que você está enchendo o seu coração? Isso é muito sério. Isso, sabe, irmãos, como você vai ser uma boa influência se você não está tendo uma boa influência? Em quem as pessoas vão poder se espelhar? Se você não está buscando no lugar certo, se você não está buscando com as pessoas certas, sabe, nós temos aqui um ciclo, né, de pessoas, irmãos, que todos aqui que estão aqui, estão buscando um único objetivo, adorar ao Senhor, estar aqui em comunhão, né, isso é muito importante para o corpo de Cristo, mas, irmãos, não adianta nada a gente vir aqui, sentar aqui na cadeira, ouvir a ministração e chegar lá fora, nós não conseguimos mostrar para as pessoas aquilo que Deus colocou dentro de nós. E sabe, nós temos uma missão aqui nessa terra, né? A palavra é muito clara quando ela fala para a gente ir e pregar o evangelho para toda criatura, isso foi nos dado. Todo mundo, irmãos, aqui, seja você um profeta, se você vai ser pastor, se você já é, se você é bailarina, não sei o que você é, mas isso é uma missão que foi nos dada, irmãos, é uma ordenância, nós temos que levar essa palavra para outras pessoas, e se nós não tivermos bem posicionados, irmãos, como que as pessoas vão poder buscar a Deus através de nossas vidas? Como que as pessoas em quem elas vão se espelhar se nós, quando fala ali, ó, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Se quando nós estamos ali, sabe, nós vivemos em um mundo, né? Nós estamos aqui, quando acabar aqui, a gente vai sair para algum lugar, a gente vai comer num lugar que talvez tenha outras pessoas que não conhecem a palavra, em outra religião, mas será, irmãos, que quando a gente se assenta num lugar onde as pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não seguem a Deus,
nós nos misturamos com elas ou nós somos bem posicionados mediante o que nós cremos? Sabe, nós temos que estar bem posicionados, irmãos, quando nós falamos no quesito da palavra. Mateus, põe na nova tradução linguagem de hoje. NT. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Então aqui, se os felizes são aqueles que não se deixam se levar pelos conselhos dos maus, então tristes, né? São tristes aqueles que deixam se levar pelos conselhos dos maus. Então, isso é muito importante, irmãos. Quando você for conversar com alguém, quando você estiver precisando de ajuda, quando você não souber, sabe, tem momentos de nossas vidas que talvez a gente pode se sentir sozinho, a gente pode se sentir isolado, a gente, ainda mais parte da juventude, às vezes a gente está com, não está legal, né? A gente quer ficar um pouco sozinho, mas com quem que a gente está buscando conselhos? Do que a gente vai se encher nesse momento talvez de angústia, nesse momento que a gente não está fortalecido? Porque se chegou num ponto, irmãos, onde você está, nossa, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, é porque você não está cheio da palavra. E sabe, quando a gente deixa de ouvir conselhos, quais são os conselhos bons? Aonde a gente vai encontrar bons conselhos? Aonde a gente vai se estruturar? Aonde a gente vai buscar conhecimento mediante a Deus? Aonde a gente vai buscar o nosso posicionamento, o que nós devemos ser, o que nós somos em Cristo, o que nós somos neste mundo? Na palavra. É na Bíblia que você vai buscar estruturação. É aqui, irmãos, é aqui não, no celular não, né? Aqui eu não estou com a Bíblia aqui. Mas é na palavra, irmãos, que você vai se posicionar para o mundo. Abre lá em, rapaz, esqueci, acho que é 1 João... 1 João 2,15. Falando um pouco sobre essa parte da influência. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Pode passar. Nada que é deste mundo vem do Pai. Então, só pode segurar aí rapidinho, a gente vai ler o resto. Nada que vem deste mundo vem do Pai. E nada que está no mundo agrada ao Pai. Sabe, irmãos, isso é mais a própria palavra, né? Para não ficar nas minhas palavras. Não tem lugar melhor, irmãos, para vocês buscarem uma boa referência. Não tem lugar melhor para vocês buscarem, irmãos, estar conectados com o Senhor. Este é o melhor momento, é onde você sim se estrutura para quando você sair para o seu trabalho, para quando você for para a escola, faculdade, você está bem posicionado. Não se deixar ser influenciado pelo mundo, pelas pessoas que estão lá, sabe? Às vezes nós temos conhecidos que não seguem a palavra, que não... que às vezes não tem a mesma fé que a nossa, mas sabe, é nesse momento que nós temos que nos posicionar, irmãos. Como a Sumayara disse aqui, vamos falar mal, é só uma mentirinha, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Sabe, como que você vai ser uma boa influência se você estiver misturado? Se você estivesse assentado ali na roda dos escarnecedores, que a própria palavra fala que eles não vão herdar os céus, irmão. Só um minutinho, meu boca seca. Sabe, irmãos, aí prosseguindo lá no versículo, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Então, o mundo, né, lá fora, a gente tem muitas atrações. Sabe, é óbvio, irmãos, o diabo ele sempre usa as mesmas armadilhas. Então, no mundo, ele sempre vai tentar te iludir de alguma forma. Ele não quer que você, obviamente, ele não vai mostrar alguma coisa que te desagrade os seus olhos, ou que você veja e não esteja interessado. Ele sempre vai tentar te atrair com aquilo que talvez possa ser bom. Talvez por quê? Porque não é bom. Amém? A própria palavra fala que o que agrada o orgulho pelas coisas da vida ali, tudo isso não vem do Pai, irmãos. Então, nós temos que sim, irmãos, estar cheios da palavra para combater o mundo, sabe, estar posicionados como uma boa influência nesse mundo, na onde você vive, sabe, no seu trabalho, irmãos. Às vezes, já foi contado aqui, né, eu já vi num filme Deus Não Está Morto lá, nesse filme, o cara tem que mentir,
o cara tem que mentir no trabalho, aí ele não mente. Você sabe o que eu tô falando? Então tem um filme aí, o cara tem que mentir, vocês não querem, vocês é crente, hein, mano? Todo mundo já assistiu. Sabe, às vezes, irmãos, as pessoas, elas tentam te sabotar. O diabo, ele tenta te sabotar todo dia. Não se deixe ser enganado. E seja posicionado onde você está. Sabe, você vai transformar vidas quando você se posicionar. Quando as pessoas verem, nossa, mas ele é diferente mesmo, ela é diferente. Não sei. Sabe, tal como a Sumaira dizia, eles zoaram você, amor. Nossa, fala quem que é. Zoaram, né? Vamos falar, zoaram, tiraram um sarro, né? Ah, nossa, ele é todo certinho, ele não faz isso. Ah, ela é crente, ó, deixa ela na dela aí que ela não gosta dessas brincadeiras. Sabe, mas isso não te convém. Não convém você estar naquele momento. Não convém você estar numa rodinha de amigas ou amigos falando besteira, irmãos. É você quem vai se posicionar contra. E quando as pessoas precisarem, irmãos, talvez de uma oração, quando as pessoas estiverem doentes, elas vão procurar você. Pode ter certeza, irmãos. Certeza. Amém? Você está ligado aí? Você está aprendendo alguma coisa? Está todo mundo sério, nossa. Amém? Abre lá em Lucas 7. Glória a Deus. Vamos lá, a gente vai ler um pouquinho agora, mas você precisa prestar atenção na Bíblia, porque a Bíblia ela fala, amém? A Bíblia fala, você acredita que a Bíblia fala, né? Você crê nisso? Amém. Então vamos lá. Pode botar na RA. Pode voltar aí, né? Era só naquele lado. Vai. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este... eu acho que eu falei errado, Mateus, foi mal. Eu acho que o versículo está errado. É o versículo 11. Foi mal. Péssimo, né? Vamos lá. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Presta atenção nisso. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Esquife, para você que não sabe, é caixão, tá? Tocou-se o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, isso é Jesus falando, tá? Jovem, eu te mando, levanta-te. Uau, né? Isso é muito louco, né? Eu não sei se vocês, quando vocês estão lendo, vocês imaginam como eu. Mas, irmão, imagina, o cara tá lá morto num caixão. Jesus chega e fala: jovem, imagina, moleque, levanta aí agora, vai. Imagina. E o cara levanta, gente. Gente, o poder de Jesus é maravilhoso, né? É só pra vocês ficarem ligadinhos aí. Mas é muito louco isso. Imagina, vocês têm que entrar na história, gente. Não é só ler a palavra. Vocês têm que entrar na história. Amém? Isso fica mais fácil a sua interpretação. Vamos lá. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu sua mãe. Estava mal, né? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Toda a Judéia é bem grande, tá? Se você estudou muito geografia, a Judéia era grande, era bastante gente, irmãos. Sabe, mas o que mais chama a atenção é que a gente pode ver o posicionamento de Jesus, né? Você pode imaginar Jesus naquela época, cara, mais famoso que Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mais famoso que Cristiano Ronaldo, irmãos. Poderia meter toda a sua marra e deixa essa mulher aí, eu vou embora. Vou seguir o meu objetivo aqui. Sabe, ele se compadeceu, ele teve um posicionamento.
E ele conseguiu influenciar muitas pessoas, sabe? A notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia. E lá no começo no capítulo 11, a gente vê que grande multidão João acompanhava ele. Que grande ensinamento nós podemos tirar disso, sabe? Como eu vinha falado no começo, o seu posicionamento, irmãos, vai mudar tudo. Quando você se posicionar, sabe? Quando tiver um doente, pô, nossa, fulano está doente. Aí você, deixa ele lá. Eu não vou falar que eu sou crente. Isso te distancia, irmãos, do que você foi criado para ser. Sabe, quando você se posiciona como um cristão, como alguém que ama a palavra, como alguém que ama estar com Deus, alguém que segue mesmo, irmão, segue a palavra, tem os seus princípios, os seus valores, mediante a palavra de Deus. Você, irmãos, faz a diferença onde você estiver. Você foi criado, irmãos, você está nessa terra para fazer a diferença. Se as pessoas te olharem, e como a Sumaera disse aqui também, eu estou usando ela de apoio, ó. Como a Sumaera disse aqui também, se as pessoas, irmãos, elas não te enxergarem como Deus te criou, deixa elas. Sabe, você tem que cumprir o propósito que Deus colocou para você. Você nasceu com um propósito, você crê nisso? Você nasceu, irmãos, Deus não te jogou no mundo aí de qualquer jeito. Você nasceu, irmãos, para cumprir toda a palavra que Ele tem para a sua vida. E isso, irmãos, vai se manifestar também com o seu posicionamento. E não é só dentro da igreja, porque ser crente aqui dentro, irmãos, é muito fácil. É muito fácil a gente chegar aqui dentro, levantar a nossa mão, cantar louvor, chorar, rir, abraçar o nosso irmão, ir embora para casa e chutar o cachorro, como fala o pastor. Como fala o nosso pastor. Sabe, irmãos, nós temos que estar bem atentos nesses últimos dias. Sabe, estamos vivendo tempos onde a mídia, ela te influencia de forma sutil, né? Você não sabe que você está influenciado. A influência, ela não é, eu vou te influenciar agora, tá? Tá bom? Vai fazer isso aqui, a gente vai fazer e tudo bem. Não é isso. A influência, ela chega na sua vida de forma sutil. E quando você menos perceber, você já está introduzido dentro daquela ideia. Por isso que a gente tem que estar percebidos, por isso que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, por isso que a gente tem que ter uma leitura da palavra, por isso que a gente sempre tem que estar cheios, irmãos, da palavra de Deus. Porque se você estiver moscando, se estiver viajando, irmãos, vai ser fácil te influenciar. Vai ser fácil, você não vai perceber. E quando você menos esperar, você já está falando um palavrão, você já está dando uma risadinha de conversas alheias, de conversas que não te convêm. De forma sutil, o diabo vai roubando você não, né? De forma sutil, o diabo vai roubando as pessoas, irmãos. E por isso que nós vemos hoje, infelizmente, muitas pessoas se perdendo nos caminhos do Senhor. Porque elas não percebem que estão sendo roubadas. Elas não percebem que ela começou ali, vou fazer isso rapidinho aqui, ninguém vai ver. Ela não percebe, irmãos. O diabo, ele é sutil. Como eu te disse, não vai ser com uma placa escancarada te falando para você pecar. O pecado não vai acontecer assim. Amém? Sabe? Você é uma boa influência. Você vai influenciar pessoas a seguirem o caminho de Deus, a terem uma vida correta, a viverem todo o propósito e o plano de Deus que o Senhor tem para elas. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Nós estamos aqui, falamos isso, mas para as pessoas no mundo também, irmãos. Elas também têm um propósito, elas também foram chamadas para alguma coisa, só que elas estão dispersas. Amém? E nós fomos criados para isso, para resgatar essas pessoas, irmãos. Nós vamos lá, nós vamos pegar na mão delas e vamos lá que tu vai virar crente, irmão. Brincadeira. Mas sabe, esteja percebendo nesse tempo. Sabe, não negligencie a palavra de Deus. Não fica, como eu falei, não fica moscando aí, meu. Fica moscando por aí. Não fica escutando coisas que o seu ouvido não merece ouvir. Sabe, as músicas, elas te influenciam também. As músicas, elas, como eu te disse, elas te roubam de forma sutil. Né? Hoje você canta uma coisa, daqui a pouco aquilo vira uma confissão dentro do seu coração, no seu subconsciente, e aquilo se torna uma verdade para você sem você saber.
Depois você estuda psicologia um pouquinho, eu dou uma estudada. Brincadeira. Mas sabe, grande influência, irmãos, as músicas têm na sua vida. Então, cuide do seu ouvido, cuide dos seus olhos, preste atenção no que você está falando. E mais ainda, nas suas atitudes, ok? A gente viu aqui na gincana que as atitudes, elas falam muito mais que palavras, né? Porque eu nem falei nada. E outra, eu vou falar para vocês ainda. Eu ia contar até 3, e vocês já fizeram antes. Eu ia contar até 3, eu ia amassar primeiro, não era, amor? Eu ia amassar o negócio primeiro, depois eu ia falar 1, 2, 3, e vocês fizeram antes. Mas é isso, irmãos, sabe? Seja uma boa influência onde você está, seja uma mulher, um homem posicionado na palavra, sabe? Mostre para as pessoas que você é diferente mesmo, porque você é diferente. Você não é igual a todo mundo, você não é, porque você não pratica as coisas daquele mundo. E outra, eles pensam que são livres, mas você que é livre. Você que não depende de bebida para ser feliz. É você que não depende de usar drogas, não depende de vícios, não depende de nada, irmãos. Não depende dos prazeres do mundo, como a gente leu lá em João, 1 João. Você não depende de nada disso para ser feliz, para ser alguém, irmãos, que vai mudar vidas. Amém? Você aprendeu alguma coisa aqui? Amém. É que vocês ficaram meio sérios. Peguei pesado. Não deram muito amém, né? Eu sei. Eles estavam recebendo. Tá tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguma coisa, uma notícia? Não, antes da gente terminar, de fato, enquanto o Lu falava, eu percebi algo no meu coração. Sabe por que às vezes a gente pensa que ser cristão é chato? Ah, ser cristão é muito chato. Não posso fazer nada, não posso falar nada, não posso nada. Sabe por que a gente pensa isso? Porque nós não estamos nos comportando como verdadeiros cristãos. Porque eu tenho certeza que no dia que você colocar as mãos sobre alguém que está com dor de cabeça, e aquela pessoa ter a dor de cabeça dela curada instantaneamente, você não vai considerar ser chato, ser cristão. No dia que você vê um paralítico que andou a vida inteira de cadeira de rodas, no dia que você vê esse paralítico andando, você não vai achar chato ser cristão. No dia que você vê uma orelha crescendo em alguém que não tinha orelha, você não vai achar chato ser cristão. Sabe que ser cristão é carregar o poder de Deus. E de tudo que nós falamos aqui essa noite, eu quero que você fique com isso. Amém. Você carrega o poder de Deus. Amém. Você carrega o poder de Deus para ter uma identidade firmada. E você carrega o poder de Deus para ser uma influência. Amém. Como o Luiz disse, você será uma influência e você não será influenciado. Amém. Amém? Você pode ficar de pé, eu quero que você faça essa declaração junto comigo.